eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar meus marcadores de texto tons pastel. Se você gosta do assunto papelaria, você pode me acompanhar aqui no canal ou lá no Instagram, @coresdajoaninha. Pessoal, eu vou dividir o vídeo de hoje em 3 partes. Então, na primeira parte eu vou apresentar cada um dos marcadores que eu tenho. Na segunda parte do vídeo eu vou fazer a amostra de cores. E na última parte eu vou fazer a conclusão e falar como que eles se comportam no papel. E falar de marcadores, tons pastel e não falar de estabilo não tem como, né? A marca possui algumas versões desses marcadores de texto. Então tem Stabilo Boss original, Stabilo Boss Mini e a Stabilo Swing Cool. Stabilo Boss original e Stabilo Boss Mini vieram para o Brasil. Já a Swing Cool é uma versão que não veio para o Brasil. Eu tenho ela porque eu pedi que uma amiga trouxesse para mim do exterior. A Stabilo Boss original tem um corpinho com design mais robusto e no verso da caneta tem o código. Então o código dessa caneta é 70 e logo em seguida é acompanhado do número de cada cor. Então, por exemplo, esse tom é o 129, já esse tom aqui é o 116 e assim por diante. A Stabilo Boss Mini não vai ter identificação de cor. De um lado, na frente da caneta, todas elas têm umas estampinhas divertidas e no verso tem só escrito Stabilo Boss Mini. A Swing Cool também. Na frente da caneta tem identificação da caneta e no verso não tem nenhuma identificação de cores. Eu consegui a identificação de cores dessas canetas que não tem no site da Stabilo. Inclusive, já tem um vídeo fazendo comparativo entre essas duas canetas. Mas o que eu posso falar para você sobre semelhança desses 3 modelos aqui é que todos eles possuem a mesma tinta e o mesmo tom. Então todas essas 3 canetas se comportam de forma igual no papel, porque é a mesma tinta e são as mesmas cores. Com relação a preço, Stabilo Boss na unidade uma média de preço de R$6. A Stabilo Mini, uma média de preço de R$10, e a Swing Cool eu não tenho como precificar para vocês em reais porque ela não veio para o Brasil. Todos os 3 modelos se apresentam em 6 cores distintas, todas com a proposta de serem tons pastel. A Stabilo Boss original, na minha opinião, é a que ocupa mais espaço, porque tem esse design mais robusto, mas provavelmente também é aquela que tem uma maior quantidade de tinta. A tampa encaixa com uma certa dificuldade no topo da caneta, então isso é uma coisa que eu acho bem ruinzinha, tanto na Stabilo Boss original como na Stabilo Boss Mini é nesse formato. Já na Swing Cool, a tampa encaixa perfeitamente no topo da caneta, e isso pra mim é uma excelente característica, porque não corre risco da gente acabar perdendo a tampinha cai no chão, rola e a gente corre risco de perder a tampa. E eu acho a Swing Cool mais interessante porque tem um formatinho mais compacto, ocupa menos espaço nos estojos. Outra marca bastante conhecida que também tem marcadores de texto em tons pastel é a Faber-Castell. Eu tenho 2 modelos diferentes. O primeiro modelo é a Griff Pen e o segundo modelo é a Textiliner 1546 Pastel. Essas aqui vieram para o Brasil e essas aqui não vieram para o Brasil. Eu comprei essas aqui em Portugal. Essas aqui tem uma média de preço de R$5 na unidade e essa aqui, infelizmente, eu não tenho como precificar para vocês. A Griff Pen se apresenta em 4 cores, já a Textiliner 1546 Pastel em 6 cores distintas. Nenhuma delas tem identificação de cor no corpo da caneta. Essa aqui tem um design bem mais compacto, essa aqui é mais robusto, até se assemelha um pouco, talvez, né, lembre o formato da Stabilo Boss original. Em ambos os modelos a tampa se encaixa no topo da caneta, e isso eu acho bem bom para não ter perigo da gente perder as tampas, e elas também têm esse clipezinho para encaixe. Da marca Tris, eu possuo o modelo Liqueu Pastel. Comprei esse kit já com as 6 cores, mas elas também são vendidas na unidade. A média de preço é em torno de R$6 na unidade ou em torno de R$40 o kit completo com as 6 cores. Elas têm identificação da cor no corpo da caneta, vem escrito aqui bem pequenininho. Por exemplo, essa aqui é Tris Amarelo Pastel. A tampinha encaixa no topo da caneta e a Tris fez um design um pouco diferenciado, onde dá para ver o líquido da caneta. Então é possível enxergar quando
o líquido da caneta está terminando. Marca BRW. Tem um kitzinho com 6 cores distintas. O corpinho delas são emborrachados e todas elas possuem esse clipezinho para encaixe. Elas não têm identificação da cor no corpo da caneta. A tampa não encaixa facilmente no topo, tem que dar uma forçadinha. Então a chance dessa tampa cair é fácil. A média de preço desse kit é aproximadamente de R$18. E ela tem um formato, um design que lembra a Stabilo Boss original. A Pilot lançou recentemente a sua versão de marcadores de texto em tons pastel. É Lumicolor Soft o nomezinho desse kit. Apresentação em 6 tons. Eu comprei o meu na Calunga e paguei em torno de R$14. Marcador de texto em formato bem compacto, no mesmo modelinho que a Pilot sempre apresenta os seus marcadores de texto. Tem clipezinho para encaixe, a tampa encaixa no topo da caneta. Eu confesso para vocês que eu gosto bastante dessa marca, tô na expectativa de ver como que vão se comportar no papel. Outro lançamento fresquinho que teve no mercado nos últimos meses foi a New Pen em versão pastel. Com certeza, de todos os marcadores de texto, é aquele que veio em formato mais compacto. A caneta é bem fininha, a tampa encaixa no topo da caneta, tem o clipezinho para encaixe, não tem identificação de cor no corpo da caneta e a média de preço é R$3 a unidade. E por último, marcador de texto da marca Yes. Inclusive, eu tenho uma crítica a fazer à marca Yes. Eles anunciaram o lançamento do produto no mês de outubro, mas o produto só apareceu para ser vendido no mercado no mês de janeiro. Entrei em contato algumas vezes com a marca perguntando onde eu poderia adquirir, me passaram nomes de lojas, eu entrava em contato com as lojas não tinham o produto, ou seja, um fraco atendimento ao consumidor. Acho extremamente equivocado uma empresa lançar um produto em outubro e disponibilizar ele para venda quase 4 meses depois do lançamento. Como que é isso? Você lança um produto e não tem o produto para vender? Então você não lança o produto, né? Não dá para lançar um produto e ele aparecer no mercado para venda só depois de 4 meses. Fica aí a minha crítica com relação a isso. Ela tem um formato robusto, a apresentação é em 4 cores distintas, tem clipe para encaixe, a tampa encaixa no topo da caneta, não tem identificação de cores. Bom, pessoal, então agora é a hora de começar a amostra de cores. Eu vou fazer a amostra de cores em papel bíblia, pra gente ver como os marcadores se comportam, já que o Bible Journaling entrou com força total aqui no Brasil, então tem muitas pessoas interessadas em saber como esses marcadores se comportam em papel bíblia. Folha de caderno comum de 56 gramas, que é para quem quer usar os marcadores em caderno. Folha de 75 gramas. Folha de 90 gramas. E por último, vou fazer a testagem no meu caderno de amostras, que já é um caderno conhecido de quem acompanha aqui o canal. Esse caderno aqui tem uma gramatura de 120 gramas em cada página. Vamos ver como esses marcadores se comportam em cada um desses papéis.
Pessoal, amostras feitas, então agora vamos fazer a análise. Primeiro começando pelo papel Bíblia. Então a marca Stabilo. O que eu acho da Stabilo com relação ao papel Bíblia? Eu acho que deixa sombra. Em alguns pontos ela até transfere para o outro lado. A Grip Pen eu acho que se comporta muito bem em papel Bíblia. A Grip Pen da marca Faber-Castell, que é essa aqui. Eu acho que se comporta super bem. É quase nenhuma sombra. Depois que a caneta seca, fica quase nenhuma sombra. A Textiliner, que também é da Faber-Castell, que é essa aqui, já deixa bem marcado, uma sombra bem forte, alguns pontos a transferência. A Tris-Likeu, que é essa aqui, deixa alguma sombra, mas é um pouco mais suave, mas por exemplo o amarelo eu acho que marca bastante. BRW me surpreendeu bastante quando se fala em papel Bíblia, porque ela é muito suave. O verdinho depois que seca quase nem aparece, de tão suave que é. Então quase que fica bem imperceptível do lado avesso da Bíblia. Fica uma sombrinha muito leve. A Pilot eu acho que transferiu bastante para o outro lado e deixou uma sombra bem marcada. New Pen foi outro marcador que me surpreendeu positivamente, porque a sombra do outro lado, depois que seca, ficou bem fraquinho, com exceção do azul, que eu acho que ficou um pouco mais marcado, o amarelo também, mas as outras cores eu acho que se comportaram bem. A Yes, do outro lado, deixou uma leve sombra, principalmente no tom, nesse tom aqui de azul, deixou uma sombrinha mais marcada no papel Bíblia. Folha de 56 gramas, que é a gramatura de caderno comum, caderno de linha escolar. Então aqui a gente tem a amostra de todos os tons para vocês verem. A BRW apresenta uns tons bem suave, bem, o verdinho é bem clarinho, o azul deles é bem clarinho. A maioria dos marcadores tem uma ponta mais grossa, com exceção da Lumicolor Soft, a New Pen e também a Stabilo Swing Cool tem uma pontinha mais fininha. Eu não testei a Stabilo Swing Cool, eu optei por testar a Stabilo Boss, porque todas as Stabilos que eu mostrei pra vocês têm a mesma tinta. E como essa aqui a gente não encontra no Brasil, não veio pro Brasil, então das Stabilos eu optei por testar apenas a Boss, sabendo que a Boss Mini e a Swing Cool têm a mesma tinta e são as mesmas cores. Com relação à paleta de cores, os únicos marcadores que pra mim apresentam azul pastel é Grip Pen e Lumicolor Soft. A Textiliner também tem um tom mais azulado, mas ele pra mim nem é pastel, ele lembra muito um tom neon porque é bastante forte. Acho que amarelo também, a gente tem uns amarelos bem fortes, como Likeu Pastel e Stabilo Boss, eu acho que o amarelo é bem forte. Já na BRW, Lumicolor Soft e New Pen, a gente tem cores um pouco mais pálidas quando se fala em amarelo, que atende melhor uma paleta de cores em tons pastel. Outra que eu gosto muito quando se fala em tons é a Faber-Castell Grip Pen. Eu acho que a Faber-Castell Grip Pen tem as cores bem fiéis ao que se propõe. O rosa é rosa, o verde é verde, o azul é azul e o roxo é o roxo. Eu vejo uma distorção de azul nas outras marcas. Eu acho que todas as outras marcas dizem ser azul, mas quando a gente olha, a gente percebe que na verdade é um verde. Com transferência ao verso, eu até marquei aqui de lápis pra gente ver, ó. A Stabilo marcou, a Textiliner da Faber-Castell marcou, deixa eu ver essa aqui qual é que é, BRW e a Pilot. Além de fazerem uma sombra bem marcada, elas também transferiram para o verso do papel. Nenhum dos marcadores transferiu para a folha seguinte. Eu deixei uma folhinha branca aqui para a gente conseguir visualizar caso tivesse transferido. Nenhum deles transferiu. Folha de 75 gramas. Bom, aqui na de 75 gramas a gente já consegue ver que as cores ficam um pouco mais destacadas. Quanto maior a gramatura do papel, ele absorve menos tinta. Então as cores acabam ficando mais fiéis, mais vivas. A gente consegue ver melhor a paleta de cores, fica mais nítido, né?
E eu continuo batendo na mesma tecla. Para mim, quem tem tons de azul pastel é a Griff Paint e a Lumicolor Soft, a Pilot. As outras tentaram fazer tons de azul, mas não conseguiram. Bom, vamos olhar aí quem transferiu pro verso da folha. Então, a gente tem a Pilot transferindo bastante, Stabilo também marcando no final, aqui a gente tem uma marcação, a Pilot também marca, e sombreamento em quase todas as cores, porque é um papel fino, 75 gramas, é um papel de baixa gramatura. Subindo a gramatura um pouquinho para um papel de 90 gramas, a gente já vai ter um resultado melhor aí, né? Então, podem ver, não transferiu para a folha seguinte, a sombra já é bem menor, mas a Stabilo continua sempre marcando no final. As pessoas se queixam muito sobre essa característica da Stabilo, ela sempre faz essa marcação no final. Notem que em todos os papéis que eu mostrei para vocês até agora, sempre acontece essa marcação no final. Por que isso? Porque a Stabilo foi desenvolvida para fazer um traço contínuo, sem interrupção. Então, sempre quando se interrompe o traço, ela cria essa marcação no fim. Outra que criou essa marcação no fim também é a Pilot, né? A Pilot tem essa característica também de criar a marcação no fim. As outras, a sombra já tá mais imperceptível. Papel de 90 gramas é um papel de média gramatura, então acaba que os marcadores se comportam um pouco melhor. E por fim, o meu caderno de amostras, que já é conhecido aqui do canal, que é um caderno que tem 120 gramas de gramatura. Então o resultado, com certeza, é muito melhor do que em todos os outros papéis que eu mostrei até agora. Começo aqui pela Stabilo, eu já havia feito a amostra de cores da Stabilo no passado, em outro vídeo, então por isso que eu não refiz nesse, tá? Então aqui a gente tem a Swing Cool e a Boss, os dois modelinhos aí demonstrados. Como vocês podem ver, ó, sempre que tem quebra da linha, cria essa marcação um pouco mais forte, porque é uma característica da Stabilo. Swing Cool um traço um pouquinho mais fino, a Boss um traço um pouquinho mais cheio. Depois, Faber-Castell do modelo Griff Paint, né? As 4 cores. Podem ver aqui, ó, que a Stabilo mesmo no papel de 120 gramas, ela dá uma marcadinha do outro lado. Vamos ver a Griff Paint. Nada de marcação, quase nenhuma sombra. A Textiliner, que são cores mais vivas, apesar deles dizerem que é pastel, eu discordo. Acho que esse salmão não é pastel, acho que o azul não é pastel. Acho que esse outro tom, que seria um verde mais escuro, também não é pastel. Então, acho que a marca deveria rever essa proposta de dizer que esse modelo, todos os tons são pastel, porque eu não concordo. Eu colocaria o rosa, esse verdinho e talvez o lilás. Nada de transferência para o outro lado, leve sombra, mas bem levinha. BRW e Pilot, são tons bem pastel mesmo. BRW sem dúvida nenhuma, o verde inclusive é muito clarinho, ele tem um leve tonzinho de neon, apesar dele ser bem clarinho, a gente vê um neonzinho assim. BRW eu acho que é um dos marcadores que tem as cores mais pálidas, que atendem mais essa expressão de tons pastel. Pilot também ficou bem bom o resultado, o azul é azul, né, a gente não tem aquele verde azulado, mas a Pilot também continua fazendo marcação aí no início e no final, então acaba sempre transferindo um pouquinho. Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver, ó. Talvez no vídeo vocês tenham um pouquinho de dificuldade, mas tá aqui a marcação. New Pen e Yes com 4 cores, New Pen com 6. New Pen também eu gostei bastante das cores, achei as cores bem pálidas, achei esse verdinho aqui bem bonito. A Yes tá com os tons bonitos, mas eu não sei se eu diria que são tons pastel, tenho dúvida ainda. Acho que talvez o lilás, acho que tinha que ser cores um pouquinho mais pálida, né? Do outro lado da folha, nenhum tipo de transferência, quase nada de sombra. E tá faltando a gente ver a atriz, que vai estar aqui atrás. Vamos ver onde... Aqui, ó. A atriz, que marcação com os marcadores de texto da atriz. As cores bem bonitas. Resultado bem interessante. Mas a atriz tem um amarelo que é bem forte, que eu acho que eu não classificaria como pastel. Os outros tons, ok, né? E aquele azul que não é azul, né? Se propõe a ser azul, mas na verdade é um verde azulado, né? E nenhum tipo de transferência para o verso da folha. E óbvio, uma leve sombra. No papel 120 gramas é natural que os marcadores se comportem um pouco melhor. Ainda quando se fala em paleta de cores, se a gente for fazer assim uma comparação, a gente vê que a Stabilo Boss e a Likeu Pastel da marca Atriz tem cores
bem parecidos, assim, bem semelhantes, né? São bem parecidos os tons. Os outros marcadores já apresentam cores um pouco diferenciadas, mais inédita. Eu acho que a Lumicolor Soft da Pilot lembra muito as cores da Grif Pen, o azul, o verde, o rosa. Então acho que estão bem parecidos os tons. Então a gente tem algumas semelhanças quando a gente analisa as cores. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, mas a gente segue conversando nos comentários. Me conta qual marcador de texto é o teu escolhido. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!